Boa tarde. Entrando gente. Boa tarde, boas-vindas aos participantes da live, aos seguidores do TBC Rede, aos alunos do curso de turismo da UFJF e da UFRRJ e toda a comunidade acadêmica. Coloquem o lugar de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo nos comentários, por favor. Eu me chamo Aline M, eu faço parte do curso de turismo da UFJF e vai começar agora uma série de lives de TBC, que já é uma tradição no projeto de extensão de TBC Rede do Turismo de Base Comunitária, coordenado pela professora Edilaine Moraes, da UFJF, em parceria com a professora Tereza Mendonça, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Essa é a 4ª edição e vocês podem conferir as gravações anteriores nesse perfil e no perfil do YouTube. Nesse ano, seguimos com a série TBC Rede Movimenta para dar visibilidade, interagir, dialogar entre visões, lutas, práticas, saberes populares, técnicos e acadêmicos para o fortalecimento do debate sobre o turismo de base comunitária no Brasil. E convidar para entrar nessa live o Bico Rodrigues. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá me vendo bem? Eu tô te ouvindo bem, mas eu não tô vendo o senhor. Não está me enxergando? É. Agora? Agora eu tô te vendo. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai receber o Denilson Rodrigues de Moraes, conhecido como Bico Rodrigues, do Quilombo Ivaporunduva de São Paulo e da Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Ele é gestor ambiental, monitor ambiental de turismo etnocultural e agricultor quilombola. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você pode se apresentar, falar um pouquinho do que você faz, sua história, seu papel na CONAC? Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Denildo Rodrigues de Moraes, mais conhecido como Bico Rodrigues, né? Sou quilombola, sou do Quilombo de Ivaporunduva, São Paulo, né? Atualmente estou na coordenação nacional da CONAC, né, da Coordenação Nacional do Movimento Quilombola. Fico em Brasília, dentro desse processo da articulação política a nível nacional. Sou gestor ambiental, também sou monitor ambiental quilombola, que trabalha com a questão do turismo étnico-cultural quilombola, e também desenvolvo atividade também na questão do turismo de base comunitária. Tudo certinho. Aqui, os participantes eles podem escrever as perguntas nos comentários, que no final a gente vai abrir para a caixinha de questões. Eu vou fazer umas perguntas para você agora, e aí você pode responder. No território do Ivaporunduva e nos demais territórios quilombola, como você da CONAC tem debatido e avaliado o papel do turismo para as comunidades quilombolas e qual é o turismo desejado nos dias atuais? Olha, nos territórios quilombola a gente tem trabalhado várias formas de geração de renda, né? Nos territórios quilombola que vem desde a agricultura de subsistência, né? E a agricultura também para o comércio, né? Aquela agricultura muito baseada na venda do excedente
para o comércio, né? Além disso, uma outra fonte de gerações de renda que a gente tem é a questão do turismo de base comunitária, baseado muito no turismo etnocultural, voltado à preservação da cultura e a forma de resistência que esses territórios têm e que tiveram ao longo do tempo e que ajudaram a preservar toda essa sociobiodiversidade, a cultura dos territórios, né? Nós também temos visto que cada vez mais aquilo que a gente tem desenvolvido no nosso território não deixa de ser uma fonte de geração de renda, né? O modo de viver dessas comunidades, elas se tornam atrativas, inclusive no jeito, no modo de fazer. E é de um conhecimento muito grande, né? E por isso a gente desenvolve esse turismo que é voltado ao turismo de vivência, né? Turismo de vivência etnocultural. Nós temos vários exemplos espalhados pelo país. No Vale do Ribeira, a gente tem algumas comunidades que já desenvolvem essa atividade. O Quilombo de Vapurunduva é uma delas, né, que desde 97 vem atuando no turismo como uma forma de geração de renda, né, no território, né, e é a segunda maior fonte de renda no território quilombola de Vapurunduva, só perdendo para o cultivo da banana e para a banana orgânica, né, que é o território que produz toda essa questão de banana orgânica. Nós temos também turismo também de base comunitária no estado do Rio de Janeiro, né, que é o Quilombo do Campinho da Independência, que fica em Paraty, que tem todo um histórico voltado à cultura, à preservação, manejo das conservações e tudo isso, que gera uma renda muito significativa e importante para as famílias do Quilombo Campinho, né? Nós temos também espalhado por todo o Brasil, né? Onde teve o processo de escravidão, tem as comunidades quilombolas e as comunidades quilombolas vivendo e preservando, né? E o local onde que esses territórios eles estão, né? São territórios ainda que têm um atrativo ambiental, uns atrativos de belezas, de monumentos e de vida, lidar com o jeito de trabalhar, que isso faz com que esses atrativos hoje seja buscado por pessoas, né? E muitas delas alunos que querem conhecer, né, a história dos territórios quilombola, como surgiu, como resistiu e como está nos tempos de hoje, né? Então a gente tem essa experiência muito riquíssima e nós temos espalhado para o Brasil todo, não só na região do estado de São Paulo, na região sudeste, mas nós temos aqui, inclusive, no centro-oeste, um turismo muito especial, que é o turismo no território do Calunga, né, que é um dos maiores territórios quilombola do Brasil, e aonde que tem uma beleza na Chapada do Veadeiro muito grande, que são as cachoeiras, que são as tradições, que são os modos e o cultivo que faz com que essas comunidades ela seja tão cobiçada, né? Esteja tão cobiçada pelas agências de viagem hoje. Dentro desse cenário que está presente, o que o nosso grupo defende como turismo comunitário, ou turismo de base comunitária, na sua visão, como tem sido o processo de desenvolvimento dessas práticas? Quem tem se envolvido? Poderia citar exemplos de comunidades quilombolas que estão se movimentando nesse sentido? Olha, em 2010, a gente realizou, junto com o ISA, o primeiro Instituto Socioambiental, o primeiro encontro de turismo básico, de base comunitária de comunidades quilombolas no Brasil, que foi sediado no Vale do Ribeira, né? Que foi um momento onde que houve muitas trocas, né? Com experiências muito riquíssimas, vindo de outras regiões, de outros estados,
né, e que vieram agregar dentro desse processo, né. Os potenciais os nossos territórios têm, porque os nossos territórios são territórios que são banhados tanto pela água doce e tanto pela água salgada, onde que nós estamos em vários biomas deste país, onde tem os atrativos naturais e os atrativos culturais e socioeconômicos muito importante para que essa prática seja desenvolvida. Mas essa prática ainda ela tem vários desafios, né? Ela tem muitos desafios ainda, que é ainda do Estado brasileiro entender esse novo modelo, né, de turismo como uma fonte de geração de renda, né? E que isso possa também ser olhado também pelas operadoras como uma forma de autogestão dos seus empreendimentos, dos territórios quilombolas, como uma forma da autogestão desses empreendimentos nos territórios quilombolas, né? Os grandes desafios estão aí, porque muitas das vezes as grandes agências de viagem elas levam para os territórios, né, as pessoas, mas só que não levam em consideração que ali também já tem minimamente alguma infraestrutura que pode ser trabalhada para melhorar, inclusive, a vida daquelas pessoas, né? Então, a gente precisa muito melhorar isso. E isso só vai melhorar a partir do que o Estado brasileiro possa também enxergar esse nicho, esse meio, esse comércio como uma fonte de geração de renda nos territórios, né? Que vai muito mais além do que só simplesmente a produção em si, mas também trabalhar toda essa questão ambiental, toda essa questão cultural que esse território tem a oferecer. Quais seriam as propostas da CONAC para políticas públicas de turismo? Tem identificado alguma política que dialoga com as propostas que vocês estão promovendo? Olha, nós temos cobrado do governo que o governo incentive a prática do turismo etnocultural, né? Quilombola. Por quê? Porque a forma de gestar o turismo é uma forma totalmente diferente do que dos outros setores, porque a forma de gestar o turismo é uma forma coletiva, as pousadas, os espaços receptivos são coletivos, né, são do território, né? A beleza nos territórios quilombolas vai muito mais além do que a questão ambiental, né? Mas também é uma beleza também que parte da história, que os livros de história deste país não contam, você acaba conhecendo dentro dos nossos territórios, né? E isso é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento da Lei 10.639, que é a lei que fala sobre os estudo da cultura africana. Então, a gente tem que trabalhar vários meios, e uma das políticas públicas que a gente tem cobrado do governo é o incentivo à política do turismo etnocultural para que os territórios quilombolas possam se desenvolver. Como vocês da CONAC têm debatido e avaliado o papel do turismo para as comunidades quilombolas? Olha, o papel do turismo ele é um papel muito importante e muito significativo, porque é muito além de uma geração de renda. Também é uma troca de conhecimento também com outros atores, né? Que muitos atores daqueles não estão ou estão muito longe do nosso território e aonde que as nossas vozes às vezes não conseguem chegar. A exemplo disso, nós temos experiência, por exemplo, eu venho de um território quilombola, que é o Vale do Ribeira, que é o quilombo de Vaporunduva. Nós passamos por várias ameaças no Vale do Ribeira, desde o processo da regularização do território, a ameaça, inclusive, da construção de usinas hidrelétricas no Rio Ribeira de Iguape.
né? E através da forma que nós trabalhávamos turismo pedagógico, inclusive com alunos de escolas particulares de São Paulo, a gente pôde fazer com que o nosso posicionamento ideológico e político sobre por que é importante preservar, por que é importante garantir o território para os territórios quilombola, né? A gente conseguiu chegar em muitos lugares aonde que a gente não, por si só, a gente não conseguiria. Porque os filhos também, essas experiências que eles visitam nos territórios, eles comentam com os pais. E muitos alunos, daqueles que nós recebemos desde 97 para cá, hoje já se formaram e estão levando seus filhos para conhecer a história do Quilombo de Vaporunduva, uma história riquíssima. Então é um ciclo que não se fecha, né? É um ciclo que está sempre circulando, né? E essas experiências são muito bacanas da gente levar conhecimento a lugares onde que os nossos pés não podem alcançar. Na alta sociedade brasileira, né? Porque muitos alunos que vão para os nossos territórios, uma pena, são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Então muitos deles vão estar com o poder da caneta na mão. E quando estiver com o poder da caneta na mão, se lembrar lá em Vaporunduva, eu aprendi foi diferente. Então, assim, é da gente poder mostrar um outro lado do desenvolvimento, que não é aquele desenvolvimento predatório, a qual o turismo por aí faz, né? Porque o turismo tem duas vertentes, né? A renda é boa, né? Mas assim, mas se não for trabalhado de forma correta nos nossos territórios, acaba trazendo muitos conflitos internos e prejudicando a vida interna nos territórios. E isso a gente não pode deixar, né? O turismo tem que ser algo que agregue, algo que venha para melhorar a vida desse território e que venha como uma fonte de geração de renda. Não venha como um instrumento predatório ou que venha desequilibrar toda a harmonia comunitária que esse território tem. Você tinha comentado sobre os desafios das agências e será que você pode comentar também quais são os principais riscos e desafios para que alcance a proposta de turismo em territórios quilombolas? Então, nós temos alguns desafios. Alguns desafios é como que a gente consegue colocar para as agências esse turismo que hoje acontece nos territórios quilombolas, né? Ainda as agências que estão chegando nos nossos territórios são, são muitas agências pequenas, né? Que ainda os nossos pacotes de viagem não estão ainda atingindo os grandes mercados, né? Mas, e as agências que estão indo são agências que trabalham muito mais com o estudo do meio, né? Com o estudo do meio, que é estudar sobre a fauna, a flora, a cultura e tudo isso, né? Nós queremos ampliar esse leque, mas ampliar com responsabilidade. Mas para ampliar com responsabilidade é necessário que exista uma parceria entre as grandes agências e o receptivo local, né? Que as grandes agências também possam entender a expertise, né, de trabalhar o turismo de forma correta e com responsabilidade dentro dos territórios, né? A questão do turismo, às vezes, ele é muito jogado como se existisse uma competição, né? E às vezes não, né? O que a gente tem que trabalhar é como é que a gente converge essas alianças entre as agências, as grandes agências, juntamente com as agências operativas que estão lá na ponta. E que cada um saiba desenvolver o seu papel, né? Sem uma sombrear a outra, né? E como que a gente estrutura
as agências, dar esse suporte para as pequenas agências que atuam no território, para que ela também possa se fortalecer. E ela se fortalecendo, toda a cadeia do turismo acaba crescendo e acaba gerando renda para todos e para todas, né? Então, isso é muito importante. Também é muito importante que a gente possa trabalhar as infraestrutura local, né? Quando a gente fala sobre essa questão das políticas públicas, a gente fala desde melhoramento de estrada, desde acesso à comunicação, né? Acesso à comunicação, para que esse território tenha acesso à comunicação, para que esse território tenha, no mínimo, um posto de saúde de primeiros socorros, para que, caso eventualidade aconteça, né, a gente sabe disso, e muitos territórios nossos, às vezes, ainda não têm, né? Então, são esses desafios que a gente tem, e que, junto, a gente espera, tanto nós que somos agenciadores pequenos, junto com as grandes agências, a gente possa pautar o governo para que essas políticas públicas consigam chegar. Eu vou fazer algumas perguntas dos ouvintes agora, tá bom? O TBC pode ser uma ferramenta de luta e reconhecimento dos territórios quilombolas? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, bem assim, o turismo de base comunitária, ele trabalha com diferentes públicos, né? E levar a realidade dos territórios quilombolas para esses diferentes públicos é muito importante. É importante a gente se lembrar, tem que se lembrar, porque hoje as comunidades quilombolas estão em todos os biomas brasileiros. Hoje somos mais de 8.441 uma localidade quilombola. Poucos dessas comunidades estão tituladas. O título da terra está na mão das comunidades quilombolas. Não chega a 200. Não chega a 200 dessas 8.000. Na lentidão que está esse processo de regularização, vai se demorar mais de 2.700 anos para que todos os territórios quilombolas sejam reconhecidos. E é importante a gente lembrar a importância que os territórios têm na preservação ambiental e na perpetuação da cultura brasileira, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o bioma amazônico, né, para a Amazônia, a gente só pensa, a gente não consegue enxergar a população negra que existe ali. Mas 64% das pessoas que ocupam a Amazônia é negra. Nós temos, de todas as comunidades quilombolas que estão no país, 31,11% estão no bioma amazônico. E que tem um papel muito importante na preservação dessa biodiversidade que existe na Amazônia. Então, é importante a demarcação dos territórios, é importante para que essas florestas continuem em pé. E a gente usa o turismo de base comunitária como uma ferramenta para gerar renda, receita no território, mas também para dizer que para o Estado brasileiro que existe uma outra forma de gerar renda sem ser uma geração de renda predatória e que para isso é importante que o Estado reconheça, titule os territórios quilombolas. Hoje nós estamos perto do COP30, né, que está acontecendo no Brasil, onde que o mundo inteiro vai estar aqui, né, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, e que a gente precisa dizer para o Estado brasileiro é que a floresta que o Estado brasileiro vai mostrar para o mundo, esta floresta não foi o agronegócio que preservou. Não foram as mineradoras que preservaram. Foram as comunidades locais. Foram povos indígenas, comunidade quilombola, povos e comunidades tradicionais, ribeirinha, caiçara, foram esses povos que ajudaram a preservar. E nada mais justo que o Estado brasileiro reconheça o direito à propriedade desses territórios
e que também garanta que esses territórios possam gerar renda. E uma das formas de geração de renda é o turismo de base comunitária. Existe alguma diferença e particularidade de turismo de base comunitária, quilombola e outras comunidades tradicionais? É diferente por conta da. É diferente porque cada comunidade tem a sua forma de se relacionar com a terra e com o meio ambiente, né? Cada comunidade tem sua forma. Por exemplo, os territórios quilombola, eles têm toda uma ritualidade de trabalhar em consonância com o meio ambiente que outros segmentos talvez não tenha, né? Então, que isso é importante a gente levar em consideração. E quando você fala sobre a questão do turismo de base comunitária etnocultural, fala também sobre voltado à preservação da cultura e à manutenção dessa cultura. Por exemplo, no Vale do Ribeira, nós temos o reconhecimento pelo CONDEFAT, né? O reconhecimento tombado do sistema agrícola quilombola. É o único sistema agrícola que foi tombado, nem dos povos indígenas foi tombado ainda. Porque é justamente a forma do nosso povo se relacionar com o território, com a terra, a forma de rodízio de capoeira, de manejo, é que fez com que esta biodiversidade estivesse de pé hoje, né? Eu me lembro quando a ministra Marina Silva, em 2005, ela esteve em Ivaporunduva. Ela falou que ela saiu de São Paulo, sobrevoou, saiu do aeroporto de Marte em São Paulo, da base de Marte em São Paulo, e pegou o helicóptero e passou por um grande tapete verde. E nós respondemos para ela. É justamente nesse tapete verde que estão as comunidades quilombolas, os povos indígenas e as comunidades de povos e comunidades tradicionais. Se não fosse este segmento, esse tapete verde não existia. Esse tapete verde não existiria. Então é importante que a gente use o turismo de base comunitária como uma forma para defender a importância, a importância desses povos que vivem ali naqueles territórios. E a juventude tem se engajado dentro do TBC Quilombola? Isso sem dúvida, é importante a gente saber que o êxodo rural nos territórios quilombola, que trabalha o turismo de base comunitária, é menor do que nos territórios que não desenvolvem essa atividade, né? É importante a gente saber que é justamente essa forma de geração de renda que as comunidades têm é que possibilita que o jovem permaneça no território. Nós temos muitas experiências, inclusive uma delas está aqui no Calunga, né? Aonde que quem hoje administra o turismo lá no Calunga e que é presidente da associação é o Carlos, né? O Carlos foi um jovem monitor, né, de turismo, né, quilombola, que também veio se aperfeiçoar na universidade, né, veio para estudar na UNB, para depois levar o conhecimento, tudo aquilo que tinha, a sua bagagem de conhecimento acadêmico, para implementar dentro dos territórios. Isso é muito importante, porque à medida que os nossos também vão se capacitando aqui fora, para trabalhar e cada vez mais ajudar a melhorar não só o turismo, mas também os instrumentos de gestão territorial que geram renda dentro do nosso território, isso fortalece cada vez mais a nossa luta. E fora os jovens, no engajamento dos jovens, a comunidade, ela se engaja no TBC?
Olha, o turismo é uma fonte de renda que ela acaba aglomerando todo mundo da comunidade, né? A comunidade, para receber um turismo de base comunitária quilombola, primeiro ela tem que estar preparada, né? Tem que passar por um amplo diálogo, né? Porque o turismo ele tem as suas benéficas, mas também tem as suas não, coisas não muito boas, né? E se a comunidade não estiver preparada para recepcionar, para entender o turismo para ela, ela não está pronta para receber o turismo de base comunitária que é um bola. Porque o turismo vai ser mais maléfico para ela do que benéfico, né? Então, a comunidade ela tem que estar preparada. E estar preparada desde entender que o turismo não é só simplesmente quem está trabalhando ali no contato direto com o visitante que está vindo. Mas quem preparou a comida, quem preparou, quem vendeu sua produção para que a comida fosse, vendeu seu alimento para que a comida fosse cozinhada, quem vendeu seu frango, quem vendeu sua mandioca, quem vendeu sua alface, quem vendeu seu artesanato, uma forma, é um ciclo, né, de geração de renda que vai muito mais além do que quem está no confronto direto com as pessoas que estão visitando. E isso acaba gerando uma renda, gerando uma receita, né? A pessoa, quando ela ganha dinheiro no turismo, ela ganha dinheiro, por exemplo, ela pode ir no mercadinho que está do lado, comprar uma coisa que falta daquilo que ela não produz, e aí aquela pessoa que é dona daquele mercadinho, ela não está envolvida diretamente com o turismo, mas automaticamente, pelo serviço prestado, aquela pessoa teve o dinheiro e conseguiu ter aquele dinheiro para comprar e movimentar o comércio local. Então, isso é um ciclo, né? Muito E como é importante. que você prepara essa comunidade para estar recebendo o turismo? Primeiro, eu acho que todas as nossas comunidades quilombolas têm um atrativo muito forte que é a nossa cultura, né? A forma de resistência, a forma de viver é um atrativo muito forte, né? Já começa mapeando esses atrativos. Além desses atrativos, é vendo as questões vocacionais, né? E estudando também a questão daquilo que queremos, né? Qual o turismo que queremos? É o turismo de massa? É o turismo predatório? Ou é um turismo mais controlado? Né? A preparação da comunidade também tem que passar por vários critérios, como esse. Por exemplo, lá no Vale do Ribeira, não sei se você conhece, mas eu acho que você já ouviu falar da Caverna do Diabo. A Caverna do Diabo passou por um ciclo de um turismo muito predatório anteriormente, aonde que as pessoas vinham, quebravam a estalactite, quebravam a estalagmite da caverna para levar para casa, porque foi um turismo em massa, sem controle, sem, perdeu totalmente o controle, né? Aí, a partir do momento que, que a Amamel, ela tomou a Amamel, a Associação de Monitores Quilombola de Eldorado, tomou o controle sobre a questão da gestão dos passeios dentro do Parque da Caverna do Diabo, houve-se um controle de gestão. Então, falo isso somente para exemplificar. Existem vários tipos de turismo e a comunidade tem que estar preparada a entender as benéficas e entender também o lado não tão agradável do turismo, né? E decidir qual tipo de turismo ela vai querer tocar dentro do seu território. Por exemplo, hoje, somente hoje, Ivaporunduva está recebendo grupos pequenos, além de 10 pessoas. Porque o grupo sempre, quando nós fechamos lá em Ivaporunduva, era acima de 10. Hoje não, hoje a gente já fez todo um trabalho na comunidade, aonde que a gente está recepcionando também é, casais para ficar dentro da comunidade e passar dias, final de semana com a gente.
Mas tudo isso foi um processo, né? Um processo de preparação. Não é da hora do dia para a noite, né? Mas é uma preparação contínua. E esses visitantes, eles vão através de vocês, né? Que são, como é que fala? A agência de turismo que, que Receptivo local. comanda a situação lá, não é? E sobre isso, tipo, quais são as exigências das comunidades em relação a os agenciadores ali? Olha, nós, Tipo, o que se deve ou não trazer, dirigir, quantidade de pessoas, quais são as exigências que eles falam? olha, nós temos trabalhado assim com ônibus, né? Ônibus, principalmente nos períodos letivos. Por exemplo, lá em Vaporonduva, no Vale do Ribeiro, nós recebemos, em média, entre 30 a 40 mil alunos por ano, né? Entre 30 a 40 mil alunos por ano, que são alunos é, de colégios de São Paulo, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Colégio Santa Cruz. E a gente sabe que esse pessoal, quando vai para lá, muitos deles vão até por segurança, né? Levam até segurança, né? Então, o que que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado que dentro da comunidade não entra armamento. Não entra armamento, porque o passeio dentro da comunidade, a segurança é da comunidade. Já teve casos, por exemplo, de segurança de alunos, né? E a querer entrar armado, a gente proibiu de entrar armado, ou você deixa a arma, ou você, ou o aluno não vai passear. Porque dentro da nossa comunidade tem todo um regramento, né? Então, é justamente dentro desse processo que é da gente trabalhar essas exigências dos grupos, quem é que pode entrar, de que forma, né? A gente tem todo um manual explicando como é que se deve se comportar dentro do território. Porque o turismo é apenas uma das fontes de renda no território. Ela não é a única. O turismo ele tem que trabalhar em consonância com as outras fontes de renda. A partir do momento que o turismo acaba inviabilizando que eu faça a minha roça, que eu trabalhe, que eu tire o meu cultivo, o turismo já não está sendo mais benéfico. É porque o turismo já está me tirando da minha tradição só simplesmente por isso. Então, a gente tem coisas que são regramentos que a gente precisa. O turismo não pode interferir no meu dia a dia comunitário, porque o turismo é apenas mais uma das fontes de geração de renda. Eu estou fazendo iniciação científica sobre turismo de base comunitária e mudanças. Você sabe como os quilombolas estão enfrentando as mudanças climáticas, se eles têm percebido? Como é que está sendo esse processo? Tem percebido. A mudança climática tem afetado todo mundo, né? Indiferente que os territórios quilombolas estejam em lugares mais preservados. Mas a gente entender a correlação que um depende do outro, né? Um depende do outro. Não basta só o território quilombola estar ali um verdinho, um ponto verde aqui e em cima todo, em volta todo desmatado, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para que todo mundo trabalhe junto, né? Porque essa responsabilidade é uma responsabilidade de todas. E aí, devido ao não cumprimento dessa responsabilidade, os territórios quilombolas têm sofrido muito. Tem territórios quilombolas onde que os rios já diminuíram o volume de água da nascente.
clima já mudou, tinha período que chovia em determinada época do ano, hoje não chove mais, né? Então, tudo isso não é que é questão que nós estamos vivendo uma crise climática. Nós não estamos vivendo uma crise climática e nunca teve uma crise climática. Na verdade, existe uma crise existencial do ser humano que causou esse caos climático, né? Nós, seres humanos, somos responsáveis por esse caos climático. Alguns mais, alguns menos. E alguns muito mais mesmo, né? A exemplo daí do agronegócio que vem detonando com tudo, né? E acabando com tudo que a voracidade do capital, né? Não se contenta em, em só em, em só o plantio, né? Ainda quer acabar com as águas, quer contaminar o nosso solo e tudo isso, né? Você tinha comentado que as mudanças do clima elas afetaram as plantações. Que medidas vocês estão fazendo para se adaptar a essas mudanças climáticas? As medidas climáticas que nós temos preservado é bastante trabalhar em consonância com o meio ambiente, o rodízio de capoeira, né? O rodízio de capoeira, que é se esse ano eu faço uma lavoura perene aqui, o ano que vem eu já não faço aqui nesse lugar. Eu faço em outro, eu faço em outro local e deixo essa área se regenerar, né? Então a gente tem trabalhado um consórcio rodízio de capoeira, que é justamente para a gente fazer todo esse papel de adaptação. Mas mesmo assim está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil. Por exemplo, assim, você pega aqui o quilombo do Calunga, que está aqui no Goiás. O Cerrado, o Cerrado é o berço das águas brasileiras, né? E o Cerrado está sendo totalmente devastado, totalmente devastado, né? E é lógico que essa devastação afeta diretamente o ciclo de produção, o ciclo de água, o ciclo de chuva, né? O aquecimento global aumenta, né, cada vez mais. Você vai no estado de São Paulo, o Vale do Ribeira é um vale, né? É uma banheira. Mas em volta dessa banheira que está o vale, tem um cinturão que é a borda dessa banheira, que está tudo desmatado, né? Está tudo desmatado. E aí a água ela precisa de um processo de cair no solo e fazer toda a filtragem no lençol freático. Então, o volume de água nas cabeceiras para descer para esse vale, né, principalmente nos córregos que antigamente tinha, hoje já não tem mais. Muitos córregos secaram. Porque a cabeceira aqui em cima, essa bacia aqui em cima, cinturão, está totalmente devastado. É o cinturão de Capão Bonito, cinturão dos grandes centros ali em cima, em São Paulo. Então, isso é muito prejudicial, sabe? Ao clima, a questões. E aí o nosso povo tem que ir se adaptando. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Como é que vocês articulam a agroecologia e o turismo? Olha, a agroecologia é uma palavra muito bacana, né? Muito acadêmica, né? Mas a agroecologia nada mais é aquilo que nosso povo já vem fazendo, né? Há muito tempo. A academia se apropriou dessa terminologia, né? E acrescentou essa questão mais vendável, né? Mas, mas a agroecologia nada mais é do que a forma que o nosso povo sempre trabalhou, né, de manejo no território do consórcio de árvores frutíferas e não frutíferas, né? Foi sempre assim que foi trabalhado nos nossos territórios. E quando se fala sobre o manejo da agroecologia, a importância dela que ela tem, né? É lógico que nos nossos quintais, né, sempre se faz todo esse paralelo, né? Porque o turismo de vivência, né, de base comunitária, se baseia muito na forma de vida daquela comunidade, né? Como é que ela manuseia
sua produção, como é que ela gerencia seu território. E a agroecologia está muito ligada ao modo de fazer, né? O jeito de trabalhar, o jeito de lidar com a terra, que é justamente isso que muitas experiências, muitas pessoas têm buscado. Nós já tivemos experiências espalhadas pelo país de grupos de italianos, né, que queriam passar um dia no território quilombola para aprender como é que era a vida na comunidade quilombola. Né? E Então, vocês recebem muitos visitantes internacionais lá nas comunidades? sim, sim. Aí esse grupo de italiano, o que que eles fizeram? Eles fizeram um dia de aprendizado de como que seria feito a farinha da mandioca, né? Que é desde coletar a mandioca, desde lavar a mandioca, desde fazer o processo da ralagem da mandioca, desde levar para a prensa, tirar a goma e depois secar a mandioca, peneirar e secar a mandioca, a farinha da mandioca. Então foi um processo que durou um dia, né? Um dia. Porque às vezes muitos dos nossos acham que o leite nasceu na caixinha de leite, né? Que não tem todo não teve todo um trabalho. Que acha que a farinha da mandioca não teve todo um ciclo de produção até ela chegar na mesa dos brasileiros. Então, tudo isso é aprendizado, né? Tudo isso é forma de fazer. E essa forma de fazer ela tem que ser valorizada. Ela também é uma forma de turismo de vivência, né? E de aprendizado. O Ministério do Turismo criou o programa Rotas Negras. Os quilombolas estão sendo beneficiados? Olha, ainda muito pouco, né? O Ministério do Turismo criou as rotas negras, mas nós temos muito a avançar ainda, né? É como que o Ministério do Turismo fortalece, inclusive os territórios, para que os territórios também possam criar suas estruturas de recepção, né? De recepção. Não são todos os territórios quilombola que têm pousada, né? Que a gente precisa melhorar essas infraestruturas, acesso, ter ponte, ter estrada melhor, né? Porque não tem como o visitante chegar se não tiver minimamente uma infraestrutura naquele local, né? E aí falta muito Deixa eu te incentivo. interromper um pouquinho. É fácil chegar nos territórios quilombolas para fazer a visita? Alguns são. Alguns são, tem outros nem tanto, né? Que daí o turismo da aventura é mais aventura mesmo, né? Por exemplo, nós temos territórios quilombola que estão lá perto de Cachoeira Porteira, para cima de Uruximiná, né? No Pará, aonde que para você chegar todo um desafio. Você tem que pegar barcos e barcos para você chegar lá. E lá é muito trabalhado a questão da pesca amadora, da pesca profissional, né? Daquele turismo de pesca e solta, né? Então, mesmo assim, nós temos territórios que variam muito, né? Nós temos territórios em beira-mar, né? Por exemplo, quando você pega São Paulo, tem Caçandoca. Caçandoca, Fazenda Pissinguaba. Pega Rio de Janeiro tem Campinho da Independência, tem a comunidade Maria Joaquina, que é em Búzios, né? Você pega, por exemplo, subindo, você pega Jatimane na Bahia, que é litoral. Subindo a Foz do São Francisco, ela é quilombola. O encontro do majestoso com o mar é quilombola, né? Do Rio São Francisco, do Velho Chico com o mar, é quilombola. Que tem todo um atrativo diferente, né? Então, assim, tem alguns territórios que são fáceis de chegar, tem outros nem tanto. Como o Quilombo do Vaporinduva divulga e comercializa as visitações no território? Olha, nós temos
um Instagram, né? Através do Instagram a gente tem divulgado bastante, né? Mas nós também temos as agências de turismo que trabalham com a gente, já são agências que já vêm trabalhando há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Mas nós queremos sim ampliar esse leque, né? Queremos também que, que o nosso roteiro, né, que o circuito quilombola do Vale do Ribeira entre, né, no roteiro das grandes agências de viagem, né? Por exemplo, nós temos o circuito quilombola que pega desde Iguape, Cananéia, onde você pega o turismo que tem o fandango batido, que tem a ostra, que tem. Você vem subindo, você pega a catira, Morro Seco, né, que são danças tradicionais. Aí você chega em Eldorado. Eldorado é o turismo ecológico e etnocultural, né? Onde que tem tudo. Nós queremos fazer com que esse roteiro ele seja incluído dentro do roteiro das grandes agências. O Estado de São Paulo já reconhece esse roteiro como roteiro turístico, né? O circuito turístico do Vale do Ribeira é um roteiro turístico do Estado de São Paulo, mas a gente precisa ainda muito mais de divulgação. Uma última pergunta para a gente finalizando a live. O que você recomenda para os profissionais de turismo que querem trabalhar com turismo nos quilombos? Olha, as comunidades quilombolas elas são uns territórios muito férteis, né, que tem muita riqueza de geração de renda para se trabalhar nesse campo do turismo, né? Que vai desde a produção, turismo etnocultural, do turismo de aventura, do turismo ecológico, né? Vai também do turismo das danças, dos contos, né? A gente precisa, de fato, entender, né, esse novo modelo de turismo que está aí e que veio para ficar. A gente entender e apostar nessa nova forma de turismo. Nós temos um grande desejo assim, de fazer com que a gente possa criar um grande roteiro turístico quilombola no Brasil, né? Onde que é um circuito quilombola no Brasil, onde que os visitantes possam vir e passar a conhecer a história das comunidades quilombolas, como viveram, como existiram e como é que elas estão nos dias de hoje. Essas histórias de superação é muito importante, né? E, tipo, você acha que a gente que é estudante do turismo é fácil de entrar em contato com as comunidades para desenvolver alguns projetos? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Turismo de Ivaporunduva mesmo, a gente tem buscado bastante parceria com as universidades como uma forma de divulgação, né? Como uma forma de divulgação, inclusive, daquilo que nós desenvolvemos no nosso território. Isso tem sido muito bacana. A gente já tem trabalhado com a USP, com a Unesp, com a Universidade de São Francisco, né? E isso tem dado muito positivo. Universidade de Alfenas, Minas Gerais, de Lavras, né? E isso tem trazido vários olhares, né? Inclusive para que a gente possa fortalecer o nosso turismo a partir dessa troca de experiência de olhares, né? Porque o turismo, a gente não se constrói sozinho, né? A gente constrói um com os outros, né? E aí é importante a gente também, nem tudo a gente sabe, mas a gente também trazer profissionais, trazer pesquisadores que possam também estar nos ajudando, nos dando toque de como a gente melhora, né? Cada vez mais para atender o nosso público. Então tá bom. Eu vi mais uma pergunta super interessante aqui. Na live de ontem, o convidado falou sobre os desafios das comunidades tradicionais contra a especulação imobiliária. Você acha que as comunidades quilombolas também têm enfrentado essa questão? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse, os nossos territórios são territórios ainda a ser conquistados, né?
se existe ainda as matas de pé, é porque nós preservamos. E aí é uma voracidade por parte do capital, tanto do agronegócio e tanto do capital da especulação imobiliária, em fazer com que os nossos territórios virem, por exemplo, umas mini cidades, né? Nós temos territórios quilombola, por exemplo, no litoral, que são muito especularizados. A especulação é muito grande. No litoral norte mesmo, a Fazenda da Caixa, Caçandoca, uma especulação imobiliária muito gigantesca. Essas duas comunidades que eu falei para você, lá na margem do São Francisco, né, que é a Quilombo de Resina, lá em Brejão dos Negros, né, lá em Brejo Grande, é uma especulação imobiliária muito grande, querem construir resort, querem construir um monte de coisa, né? O Quilombo da Pontal da Barra, em Sergipe, é 100 metros da praia. Se abriu a porta a quilombola abriu a porta, está no mar. Já enxerga a praia. Sabe, é lugar privilegiado. E aí os lugares onde que nós estamos são lugares privilegiados, aonde que há uma especulação imobiliária muito grande, né? Avançando, né? E nós temos que resguardar, né? Para que nos defender a cada momento, para que os nossos territórios não sejam roubados por essas especulações. E caso isso aconteça, vai acontecer aquilo que a gente não quer, que essas pessoas vão chegar com as grandes infraestruturas, vão se instalar na nossa região, vão ganhar o dinheiro e vão pegar o quilombola simplesmente como mão de obra dos resorts, simplesmente como mão de obra dos grandes hotéis, né? Simplesmente como grande obra dos grandes hotéis. Nós não queremos isso. Nós queremos ser protagonista nessa história de construção e de fortalecimento do turismo de base comunitária. Então, por isso, nós queremos contar, né, com essas parcerias que estão aí, né, e para que eles também entendam a nossa realidade também, entender o nosso papel enquanto parceiro nessa construção. Eu vou fazer agora os agradecimentos, que a live vai se encerrar em 2 minutos. Muito obrigada, professora Edilaine Moraes, que oportunizou essa live. A professora Tereza Mendonça também. E principalmente ao Bico por todos esses ensinamentos que ele passou hoje pra gente. E amanhã tem mais, dia 6 às 17 horas, com Nailza Porto, do Instituto IP do Amazonas, representando as ONGs. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gostaria de agradecer a professora Edilene pelo convite. Estamos aí, a gente sabe que o turismo é uma grande fonte de renda, né? E que a gente precisa trabalhar ele de forma correta. O turismo de base comunitária veio para ficar, né? É uma realidade. E nós temos que usar essa ferramenta de geração de renda para melhorar a vida do povo brasileiro, né? Nos territórios e garantir a permanência desses nos seus próprios territórios. Acho que é um grande desafio isso, cobrar do Estado brasileiro para que esse turismo de base comunitária, turismo de base comunitária quilombola, ele de fato ele seja prioritário dentro da agenda do Estado brasileiro, inclusive com infraestrutura. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.